Deus e nosso Pai, aqui estamos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Planta esta palavra em cada coração, para que saia daqui abençoado pela Tuas mãos forte e poderosa. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Palavra bastante conhecida, mas a qual o Senhor fala muito conosco. É interessante que Jesus, ele teve alguns particulares, né? E a Bíblia nos fala a respeito dessa mulher samaritana, né? Que é bastante conhecida para nós. E me chama alguns fatos me chamam a atenção. Por exemplo, nada é por coincidência, né? Deus, Jesus, aqui na ocasião, ele prepara um momento a qual essa mulher estivesse só com ele. Aí os irmãos, a primeiro instante, já conhecem um pouco da história, vai entender. O versículo 27 é a prova disso, que eu vou repetir para os irmãos. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou que por que falas com ela? Às vezes, Jesus, ele quer falar conosco de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente não imagina. E como nós estamos vendo também na escola dominical, e sempre temos falando para os irmãos, Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, então ele sabe todas as coisas, ele é perfeito. E diante de toda essa perfeição, ele conhecendo e querendo trazer a salvação à vida dessa mulher, ele prepara esse momento e os discípulos saem no momento certo. É interessante que não ficou Pedro, não ficou Tiago, não ficou João, mas ficou somente Jesus, e Jesus tem um encontro com essa mulher. Jesus tem um diálogo muito interessante aqui com ela, nós não lemos, mas aqui no versículo 10, para os irmãos entenderem, refrescar um pouco a memória, Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva?
Aí vamos para o versículo 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que ensinamento lindo, irmãos. Jesus, ele está ensinando para aquela mulher que aí fora existe diversas maneiras de se pensar, de se viver, de dialogar, de falar, mas Jesus, ele tem um único caminho, e esse caminho é Ele mesmo. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele não disse eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, mas ele disse eu sou o artigo, ele está dizendo único caminho, não existe outro caminho. E quando ele atenta essa mulher, ele fala de água. É interessante quando ele fala de água, a mulher, até o instante, quando estava conversando com Jesus, pensava que Jesus estava se referindo realmente da água mesmo, a água que nós bebemos. Mas Jesus estava dizendo algo muito mais além. Ele está falando de algo que não mata simplesmente a sede nossa terrena, não mata simplesmente a nossa vontade de se saciar quando está calor ou quando comemos alguma coisa, mas ele está dizendo de algo que refere a minha alma e a sua alma. Nós sabemos, irmãos, que o homem sem Jesus, ele não é nada. Nós sabemos que um homem sem Jesus, por mais que pratique boas obras, é legal, seja bonzinho, se ele não tiver Jesus, ele não tem o favor não merecido chamado graça de Deus, ele não será salvo. Então, vamos atentar bem. Por que Jesus, ele conversou com essa mulher? Em primeiro lugar, ele queria transformar a vida espiritual daquela mulher. Segundo lugar, se os irmãos atentarem bem, Jesus anunciou para ela o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho traz o que? Mudança, traz santidade, traz um despertar no espírito. A prova disso é que quando a mulher fala com Jesus, ela sai correndo e vai anunciar para as pessoas ali da cidade dela. Isso é muito interessante. Mas vamos lá. Jesus, no versículo 13, que eu já citei para os irmãos, no versículo 14, aliás, perdão, ele fala que se alguém beber da água que ele oferecer, nunca mais terá sede. Olha que interessante. E Deus, como nós também temos falado bastante aqui na escola dominical, nas lições, quando ele levantava alguém, seja um juiz, seja um profeta, seja um rei, um líder ali na ocasião para Israel, Deus se preocupava em falar algumas coisas para essa pessoa. Entre elas esforça-te, tem bom ânimo, medita na minha palavra de dia e de noite, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, porque ela vai fazer prosperar o seu caminho. Aí nós pegamos esse diálogo de Jesus. Jesus está dizendo: olha, às vezes vocês querem andar conforme o seu desejo, a sua vontade, o seu querer, mas existe uma água, a água que eu ofereço, Jesus está dizendo, aquele que beber dela, ele vai se saciar. O que Jesus está querendo dizer, irmãos? Que a pessoa vai se acomodar? Não, ele está dizendo que a pessoa que beber da água que Jesus oferecer, ela vai ser uma pessoa grata, ela vai ser uma pessoa que vai ter comunhão com Deus. Uma pessoa que beber da água que Jesus oferecer verdadeiramente, essa pessoa, ela vai olhar sempre para o alvo chamado Jesus. A pessoa que beber, irmãos, da água que Jesus oferecer, ela não vai buscar um outro caminho, uma outra alternativa. Ela tem um alvo, ela tem um foco. Que foco é esse? O foco que Paulo falou: olha, eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse, igreja? É Jesus, é o caminho, é a verdade nossa, aleluia. E no versículo 13, a prova de que Jesus estava dizendo dessa mulher, dessa aldeia ali a qual ela pertencia, é que Jesus fala assim para ela: olha, Jesus está fazendo um trocadilho, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Jesus fez um trocadilho, por mais que ele falou ali o literário, mas ele está querendo dizer: olha, qualquer que querer beber
qualquer água que é oferecida aí fora, qualquer coisa que oferecerem de um jeito dizendo, aqui dá certo, aqui vai te levar para um caminho bom, ele vai tornar a ter sede. O que Jesus está dizendo? Essa pessoa não vai se saciar, ela não vai estar, vamos dizer assim, ter a vida e abundância que Jesus ofereceu em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está fazendo uma promessa, irmão, para essa mulher, dizendo, bebe da água que eu te der, bebe da água que eu vou te oferecer. Se você beber, a sua vida vai mudar. Aleluia. Se você beber dessa água, os seus pensamentos, os seus desejos, a sua maneira de viver, de pensar, vai ser transformada, renovada, purificada. Porque quem está oferecendo a água, irmão, é alguém qualquer? Não, é Jesus. Aleluia. E olha isso. Na parte B do versículo 14, preste atenção. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, além da sua vida terrena, a qual você vai alcançar satisfação total servindo a Jesus, ou seja, a pessoa vai ser alegre pela cruz do Calvário. Porque para que Jesus veio à terra? Para nos dar salvação. A prova disso, citei isso aqui também no domingo, a prova disso é quando Jesus ele cura aquele paralítico, a qual seus amigos desceram ele pelo telhado. Jesus ele fala assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Porque essa é a função do Evangelho, perdoar pecado, se arrepender, ser transformado, mudança de caráter, de atitude. E Jesus resolve curar aquele homem, primeiramente pela sua soberania e pelo que estava acontecendo no momento. Por quê, irmão Adriano? Vou explicar para os irmãos. Jesus, que eu falei para os irmãos que é onisciente, os fariseus, o povo ali religioso que estava, pensaram, arrazoaram na sua cabeça dizendo, quem ele pensa que é para dizer que perdoa pecados? A Jesus, que sabe tudo, fala assim, para que saibais que o Filho do Homem tem o quê? Poder no céu e na terra. Não está só perdoado os pecados, a sua enfermidade também está sarada. Fica de pé, levanta a tua cama e anda. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus ele é dono de tudo, ele é poderoso, ele é fiel, e ele tem a oferecer para a igreja dele, para aqueles que servem a ele, uma água. E essa água, irmãos que estão aqui presentes, ela vai nos conduzir à vida eterna, que esse é o foco nosso. Qual que é o foco da igreja? É se de repente Jesus vier hoje, seja no arrebatamento, ou seja numa morte individual nossa, a gente possa ir morar no céu. Não adianta granjearmos, vamos dizer, a vida inteira bens ou alegrias fúteis e nós não tivermos a vida eterna. Mas nós devemos prosseguir, como o apóstolo Paulo falou para o jovem Timóteo. Timóteo, olha, acabei a carreira, guardei a fé. Fez o quê? Guardou a fé. Ele não desistiu, ele está dizendo, olha, minha cabeça está a ponto de ser decapitada, mas eu sei que se ela for cortada eu vou morar no céu. Aleluia. Glórias a Deus. E olha o que diz aqui. Eu sei que a hora já voou. O versículo 20, quando a mulher diz para Jesus, no versículo 19, que ele se referia como um profeta, ela disse assim, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me a hora que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora guarde o versículo 22. Vós adorais o quê? O que não sabeis. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que muitas pessoas, isso é um alerta para nós, muitas pessoas, elas adoram aquilo que nem sabem o que é.
Como assim, irmão Adriano? Muitas pessoas estão num caminho e pensam que aquele caminho é o certo. Só que qual que é o caminho correto? O caminho de Jesus. O caminho do Jesus que está dizendo, ó, a água que eu te der, você vai te levar para a vida eterna. Mas Jesus fez questão de dizer para essa mulher, por quê? A gente conhece a árvore pelos frutos. Jesus teve um diálogo com essa mulher aqui, não entrei nela, nem tem necessidade de entrar agora no momento, que mostra que a vida daquela mulher não estava de acordo com a vontade de Deus. E Jesus fala, vós adorais o que não sabeis. Jesus está ensinando para essa mulher e para nós, medite na palavra, tenha uma vida de oração, busque a Deus, busque a face de Deus, peça a Deus discernimento de espíritos, fale com o Senhor, adore a Deus, porque se nós bebermos dessa água que Jesus está nos oferecendo, não tem tempo ruim para crente. Não estou dizendo para os irmãos que não passaremos por luta, por provas, não, muito pelo contrário, mas que na prova, que na luta, na circunstância ruim, Deus vai nos dar sabedoria para a gente poder passar, poder viver aquela situação, e Deus dá a vitória no final. A prova disso, igreja, a gente vê em Daniel, que era um homem de Deus, que orava, tinha comunhão com Deus, foi jogado na cova. A prova disso é que Pedro, que ali depois da sua conversão, em Atos dos Apóstolos, diz a palavra no capítulo 12, que ele foi jogado na cadeia, mas misteriosamente, vamos abrir aspas aí, Deus libertou Pedro da cadeia ali de uma maneira tremenda, porque esses homens eram fiéis, mas Deus não deixou que eles deixassem de passar a prova. E você precisa passar sim por luta, para a gente aprender a ser mais grato, ser fiel, ser mais misericordioso, atentar mais para a cruz de Cristo, irmãos. A Bíblia chega a dizer, irmãos, quando eu vejo isso me faz meditar muito. Quando Isaías tem uma visão lá da frente de Jesus, do Messias, a Bíblia chega a nos dizer que vê o Messias transfigurado. Vocês já imaginaram alguém transfigurado? Já pensou, irmão Sérgio, chegar aqui e não te reconhecer porque está todo deformado, de tanto apanhar? Isso aconteceu com Jesus. E a gente precisa valorizar, irmãos, isso. Se a igreja do Senhor não valorizar a cruz do Calvário, nós estamos perdendo tempo na casa do Senhor. Aleluia. Porque esse é o motivo maior de estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Jesus diz aqui no versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha que tremendo. Se Jesus, se Deus Todo-Poderoso, Ele procura os tais, Jesus está dizendo que Ele presta atenção, irmãos, que Ele atenta para aqueles que são fiéis, aqueles que se importam em orar, em ter sua vida consagrada, buscar a Deus, ter compromisso com Jesus. Ele procura os tais, Ele está dizendo que Ele tem atenção. Um bom exemplo disso, irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos, mas vamos repetir novamente aqui nesse culto. Quando o anjo aparece diante de Gideão, ele chama Gideão de homem valoroso. Quando o anjo aparece diante de Daniel, ele fala para Daniel que Daniel, você é muito amado. Você tem noção disso, igreja? Receber testemunho de um ser celestial? Imagine só um ser celestial que vive diante do Altíssimo, chamado Jesus, ele chegar diante de um mortal comedor de arroz e feijão como eu e você e falar assim, ó, você é muito amado, você é muito desejado. Está dizendo o que? Você dá testemunho na terra, você faz a vontade de Deus. É por isso que Deus desde o primeiro dia ouviu a sua oração. Aleluia, glórias a Deus. E para finalizar, irmãos, que o tempo já voou, versículo 26, Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. E o versículo 28, os irmãos veem que o Evangelho trouxe mudança na vida da mulher. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que lindo. O Evangelho traz mudança. O Evangelho, igreja, transforma. Você tem noção que Jesus, numa conversa, ele
ele anunciou o evangelho verdadeiro. E o que aconteceu com aquela mulher? Despertou nela. Ela largou até o seu cântaro, que ela veio com o intuito de pegar a água do poço. Ela largou o cântaro e passou a ir lá para a aldeia dela anunciar que ela tinha encontrado o homem que disse tudo quanto ela tinha feito. Porventura não era esse o Messias? É ele mesmo, irmão. É Jesus. Aleluia. E esse Jesus que está dizendo para nós aqui nessa noite, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que te dá água para você beber, para que você possa ir para a vida, ter vida eterna. É Ele que te cura, é Ele que te sara, é Ele que te liberta, é Ele que te salva. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos, irmãos, cada dia adorá-lo, cada vez mais em espírito e em verdade. Aleluia, amém, irmãos? A hora já se foi, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.